Queridos, queridas, vamos lá? Querem mudança? Querem modificação? Querem troca de rota? A sala vai apresentar o... Nós estamos conduzindo nossas aulas falando de um Brasil rural, de um Brasil agrário, de um Brasil que é exclusivamente agrícola, exportador, que tem um pequeno mercado interno, que produz commodities. Isso aconteceu no período colonial, isso aconteceu no Brasil no Império, ainda rural, ainda agrário. Isso aconteceu na República Velha, suas oligarquias, as políticas dos coronéis, em que não há um projeto nacional, em que nós somos reféns de um passado esse que nos amordaçou, que nos amarrou a sermos agrícolas, a sermos. E aqui não vai um julgamento de que ser agrícola é pior ou melhor do que ser também industrial, que ser agrário é pior do que ser urbano. Aqui vai muito mais uma constatação de que nesse sistema, e aqui não está um defensor desse sistema, nesse sistema, para tu avançar, tu tem que produzir no setor secundário. Para tu ter hegemonia, tu tem que ter tecnologia. E o Brasil não estava fadado a isso até a crise de 1929. Ou em alguns anos que antecede a crise de 1929. Bem, mais uma vez, para podermos entender o nosso quintal, o nosso rincão, a nossa querência, a gente tem que entender o que acontece no mundo. Isso aqui não é uma ilha econômica, não é uma ilha política. Estamos ligados ao mundo, sempre estivemos, né? Ao mercantilismo, ao liberalismo, às revoluções burguesas, às revoluções industriais, aos parlamentos, à quebra da monarquia absoluta, de forma que acontece lá fora, afeta aqui dentro. A nossa tentativa é isso, olha, eu posso ser isso porque lá é isso. Eu vivo num sistema, como é que eu rompo o sistema? Não rompemos, a gente tentou negociar com ele, demais até, né? Fomos subservientes, fomos lacaios em alguns momentos da história e somos ainda. Pois bem, a aula de hoje é a aula Vargas. E eu sempre deixo nesse quadrinho aqui central as máximas da aula, tá? Se tivesse que sintetizar, período Vargas, que vai de 30, um golpe em outubro, até 1945, quando ele sai fora, e é bem com o final da Segunda Guerra, com seu projeto de Estado Novo que fracassou lá pelas tantas, com a vitória da democracia liberal, a vitória dos aliados, e depois de 50 a 54, campanha do quererismo, em que ele volta ao poder. Então, Vargas governou o Brasil por 19 anos, um grande estadista. Vargas vai implementar um projeto nacional. E queridos, se nós sentarmos numa mesa de bar, esse que vos fala, professor Maurício Reis, vai ter mais críticas do que elogios a Vargas, possivelmente. No entanto, eu não posso esconder, eu não posso ser desonesto intelectualmente, politicamente, com o que apresenta de novidade. E de bom, um Brasil periférico, subdesenvolvido, da República Velha. Então, Vargas vai desenvolver efetivamente a industrialização brasileira, que depois JK e outros mais vão implementar também. Vargas é autor de um capitalismo nacionalista, um capitalismo autônomo, em função das circunstâncias planetárias, e Vargas será capaz de estabelecer, até porque não há outro caminho, uma grande aliança de classes, que nós podemos chamar de estado de compromisso, que nós podemos chamar de populismo, que eu vou tentar conceituar para vocês aqui, ao longo da minha fala.
Beleza? Era Vargas. Nacionalismo, capitalismo autônomo, criação de empresas estatais, mas tudo isso nós vamos conversar a partir desse momento. Para entender a ascensão de Vargas e uma elite periférica à República Velha, ao poder em 30, no golpe, perde a eleição em 29 para Júlio Prestes, diz Vargas e seus aliados. Foi uma eleição fraudada e tinha tudo para ser fraudada, não estou aqui duvidando do que Vargas afirmou. Tanto é, olha que curioso, que Vargas cria um tribunal eleitoral. O primeiro país a ter uma justiça eleitoral no mundo, dizem que foi o Brasil. Durante muitos anos, foi o único país que tem uma justiça elaborada para o voto. Se não fosse a justiça eleitoral, ele não conseguiria ganhar eleições das oligarquias regionais, da República da Espada e da República Velha. Mas isso é um outro assunto, isso é política, isso é aula de história. Bom, eu só posso entender a ascensão de Vargas ao poder e seus grupos, vamos lá, até então marginais, se eu entender por que o café não aconteceu mais. Então, vem a falência do setor da monocultura cafeira, vem a falência da aristocracia paulista, da aristocracia mineira, da política do café com leite, da política dos governadores. Esse país não se sustenta mais em cima de meia dúzia de coronéis no interior do país, porque o mundo mudou e o Brasil vai mudar. Legal? Para poder entender a nossa industrialização, obrigatoriamente eu tenho que entender a crise de 1929. Antes de entender a crise de 1929, e a gente falou isso no encontro passado, eu tenho que perceber que o Brasil produz 70% do seu PIB, às vezes chega a 80%, em média 62% do PIB brasileiro é o cultivo de café. E o problema de uma monocultura é que quando a monocultura entra em crise, tudo entra em crise, depende exclusivamente dela. E o Brasil, já nos anos 10, nos anos 20, está produzindo mais café do que o mundo consegue tomar. E lembra que o café não é um artigo de primeira necessidade, café é supérfluo. Por que eu vou tomar café? Pensa o trabalhador europeu, norte-americano, e inclusive argentino, que nós exportávamos muito para a Argentina. Eu dei a relação dos países que o Brasil mais exportava. Lembra? Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, também Argentina. Por que eu vou tomar café, que é um produto pós-sobremesa, é um produto supérfluo, se eu não tenho comida, no contexto da Grande Depressão? Mas antes da Grande Depressão, 29, o Brasil já está produzindo mais café do que necessário. Tanto é que em 1906, num projeto do governo da República Velha, 1906, eles vão queimar toneladas de café para garantir o preço, oferta e procura, coisas da economia. Pois bem, que crise foi essa, galera? A Primeira Guerra acontece de 1914 a 1918. E um continente em guerra, um continente que não produz, é um continente que não fabrica, é um continente que a sua economia também entra em guerra, também entra em crise. Mas um continente em guerra, que é o continente europeu, o palco do conflito, a geografia do conflito, a região onde ele acontece é Europa, principalmente Europa Ocidental. É ali que os bichos se engalfinham na Primeira Guerra. Alemanha, Itália e França, Inglaterra, e assim os americanos só entram em 17. Um continente em guerra é um continente que não fabrica, mas precisa comprar o quê? Arma, olha, arma, indústria bélica, produtos industrializados, precisa de comida. E os americanos já tinham individualmente o maior PIB do planeta, mas não se comparava ao PIB europeu. Os americanos são eleitos como sendo os grandes fornecedores de produtos agrícolas industrializados do continente europeu durante a guerra, 14 a 18. A Europa se autodestrói, a Europa se esfacela e os americanos crescem. A famosa euforia econômica, emprego para todo mundo. Vamos lá, uhul! Essa coisa toda deu certo.
Os americanos começam a produzir muito produto para abastecer o mercado europeu, porque o mercado existe. Galera, a grande crise que pode afetar o capitalismo é a crise em que todos nós temos acesso. Escuta essa fala desse senhor que conversa com vocês. Os capitalistas que temem a crise da abundância. O capitalista ganha em cima da escassez. A frase da aula é: capitalismo é arte de administrar escassez para poucos. Toda vez que eu tiver pouco, eu vou ganhar. Na hora de vender, eu vou praticar um leilão. Quando eu tiver muito, o preço do meu produto vai cair. Está claro? Para mim, sim. Mas os americanos produzem muito. E a Europa comprando. Mas em 18 a guerra termina. Sem aviso, terminou a guerra. E a Europa passa a se reconstruir. Olha o esquema que eu botei para nós ali. De 1919 a 1929, eu tenho a reconstrução da economia europeia. Então, vai a produção de produtos agrícolas e industriais para a Europa, sai dos Estados Unidos. Essa Europa envia capital acumulado ao longo de 300 e tantos anos de colonização, inclusive sobre nós. E parte desse dinheiro pago pela Europa, que destruiu o seu parque agrícola, que destruiu o seu parque fabril durante a guerra, volta para a Europa sob a forma de empréstimo. Essa é a lógica. Os americanos continuam produzindo depois da Primeira Guerra. A Europa continua comprando os americanos depois da Primeira Guerra. E parte da grana volta para a Europa. 19, 29. E a Europa começa a reconstruir o seu parque fabril, o seu parque agrícola. Quando chega 29, a Europa se sente reconstruída. Porra, já tenho fábrica, já tenho produção de comida, eu já tenho produção de arma, e mando um recado para os americanos. O recado diz mais ou menos o seguinte: americanos, nós não queremos mais a produção que vocês desenvolveram nos últimos anos para nós. Fiquem com tudo isso. Os americanos não tinham se preparado para essa cena. Eles acharam que eu consegui vender para a Europa o tempo todo, então estão ampliando a sua produção, a sua estrutura produtiva. A Europa disse que não quer mais. Quando a Europa diz que não quer mais, a Europa também não vai enviar dinheiro para os americanos. E se não tem dinheiro vindo para a economia americana, até porque as nações gritavam, também não tem dinheiro emprestado. Eu estou te dizendo que toda aquela produção destinada também para o mercado europeu agora vai sufocar o mercado interno norte-americano. É muito produto para o mercado consumidor dos Estados Unidos conseguir consumir. Até agora eu produzia também para o inglês, para o francês, para o alemão, para o belga, para o holandês, para o português, para o espanhol, e agora não está mais acontecendo isso. Essa é a famosa crise de 29, uma crise de superprodução. A primeira crise de superprodução foi em 1873, quando, durante a segunda Revolução Industrial, e já as barbas ou na porta de entrada do Fordismo, a Europa começou a produzir cada vez mais, Estados Unidos também, porque eu estou mecanizando, eu estou produção em série, eu estou racionalizando o tempo, e ao mesmo tempo que eu produzo cada vez mais, essa tecnologia desemprega. Eu vou ter um grande desemprego que gera uma dificuldade de consumir. Então, as fábricas, em 1873, imperialismo, produzem cada vez mais. E a população cada vez consegue consumir menos. Primeiro, a crise de superprodução, a saída, o imperialismo do século XIX, o capitalismo financeiro e industrial. Aqui, a segunda crise foi didático, que nunca mais eles repetiram isso. Bom, então os países centrais entram em crise. Para poder vender, eu vou ter que baixar o preço do meu produto. Mesmo assim, eu não vendo. E eu baixo um pouco mais. Mesmo assim, eu não vendo. Até que eu vendo abaixo do preço de custo. As fábricas começam a fechar nos países centrais.
E se os países centrais entram em crise, porque as fábricas fecharam, porque não tem para quem vender tudo aquilo que eles estão produzindo e que o mercado não dá mais conta, eles não conseguem importar dos países periféricos o produto primário, no caso brasileiro, o commodity, a cana-de-açúcar, o algodão, o café, o minério, a borracha. Então, eles entram em crise. A crise é norte-americana. A crise é também europeia. E a crise, por consequência, é nossa, é dos países periféricos. Crise da monocultura do café, crise de superprodução. Então, a elite que governava o Brasil, a elite das oligarquias regionais, até os anos 20, ela entra numa buraqueira, ela entra em crise. Surge um líder aqui do Rio Grande do Sul, chamado Getúlio Dornelles Vargas, que defendia os pecuaristas, que defendia essa economia atrasada gaúcha, até hoje atrasada gaúcha, assentada na estância, no latifúndio, na pecuária, hoje na soja, naquela época não existia soja no Brasil, que vai se cercar de várias outras elites periféricas. Por exemplo, os produtores de cana-de-açúcar do litoral do Nordeste. João Pessoa foi vice de Vargas, assassinado no crime passional. João Pessoa era um cara. Por exemplo, uma burguesia industrial que ainda não aconteceu. Por exemplo, trabalhadores urbanos que querem emprego. Por exemplo, camponeses, trabalhadores rurais que não têm mais para quem plantar café. Por exemplo, o movimento tenentista. E Vargas se cerca dessas elites periféricas, elites marginais, e dão um golpe em outubro de 30 e assumem o poder. Eu tentei te narrar a crise da economia mundial, obviamente, no tempo que temos. Eu tentei te falar de que maneira essa crise de superprodução capitalista afetou a nossa economia interna doméstica, que é a crise da produção de café. Para poder vender, eu tenho que vender mais barato, porque eu tenho muito produto, mesmo assim eu não vendo. Eu baixo mais o preço, eu não vendo, até que eu vendo abaixo do preço de custo. E toda empresa que vende abaixo do preço de custo, na sociedade capitalista, em qualquer sociedade, ela vai falir. E o que acontece? A queda da Bolsa de Nova York. A queda da Bolsa de Nova York é muito mais uma consequência da crise de 29, da Grande Depressão, e depressão é desemprego absoluto, do que mesmo uma causa, então uma consequência da crise. Mas esse é um outro assunto. E vem os anos 30. Como é que Vargas vai governar? Os anos 30 chegam, e claro que os cafeicultores vão ter os seus privilégios, embora existam ainda privilégios, mas vão ter os seus privilégios extremamente reduzidos. Se eu queimei café no convênio de Taubaté em 1906, eu vou continuar queimando café para garantir o preço do produto. O mundo capitalista, o mundo da economia norte-americana, europeia, faliram. Então, não tenho a quem pedir dinheiro emprestado. Eu não tenho onde buscar investidores. Para mim, a crise do café, Vargas diz, é o Estado que vai dar conta de tudo isso. É o Estado que vai se encarregar de cobrar impostos, de criar um mecanismo financeiro, econômico, de infraestrutura, que vai incentivar a industrialização brasileira. Observem também que essa industrialização ela tem a ver com a crise das indústrias dos países centrais. Então, não existe reserva de mercado por parte dos europeus. E nós vamos pegar essa brecha, inteligência de Vargas, e vamos nos construir. O capital é estatal, eu não tenho para quem vender o meu produto, seja ele qual for. Se eu não tenho a quem vender meu produto, eu vou desenvolver o mercado interno. Até porque esse mercado interno de produto do setor secundário, produto da indústria, não está sendo abastecido por produtos que vêm dos gringos. Eles faliram temporariamente. Isso é fundamental entender.
a falência da economia dos países centrais, promove a possibilidade do crescimento da indústria nos países periféricos. E Vargas entra nessa brecha aí. Aqueles produtos que eram importados deles, agora são produtos que nós vamos produzir aqui dentro. Por isso, substituição de importações. O Estado vai ser o gestor. O Estado. Vargas vai se apropriar do Estado, vai chamar esses grupos periféricos aí conosco. Por isso, a política keynesiana, uma política de forte intervenção estatal, inclusive no campo do Estado, de bem-estar social. Mas o Estado vai chamar concorrência pública, licitações, vai promover a construção de obras que vai ser construída pela iniciativa privada, vai dar subsídio para que o industrial possa acontecer. É curioso, né? É através da indústria que eu vou erguer, é através da agricultura que eu vou erguer a indústria. E o que a gente tem de concreto, efetivamente, em termos de economia brasileira, nos anos 20, é lavoura, cara. Então, como é que eu vou começar do nada? Eu vou usar a lavoura brasileira, o café em crise, a cana-de-açúcar, o algodão, e a verba desses setores que o Estado vai organizar, ela vai ser destinada para o setor industrial. Então, o capital para a indústria brasileira sai, na verdade, do campo. Curioso isso, né? A burguesia industrial vai se desenvolver através de recursos da aristocracia. Muitas vezes é a própria aristocracia rural que vai virar esse burguês industrial. Vargas queria o Instituto Brasileiro do Açúcar e do Álcool. Vargas queria o Instituto Brasileiro do Café. São órgãos públicos, empresas públicas, instituições, que vão buscar recursos, vão buscar um equilíbrio no comércio do produto agrícola para poder investir no campo industrial. Bom, mas o que é esse pacto populista? A segunda frase da aula. Populismo é a arte de administrar acima das classes sociais. Eu só tenho populismo quando as classes sociais não estão efetivamente estruturadas. Vou te fazer uma pergunta. Onde andava a aristocracia cafeira, a elite do café, em 1930, de pires na mão, pedindo recurso, que não tem para quem vender café? Onde andava o trabalhador rural, que trabalhava nas lavouras de café, nos anos 20? Está procurando emprego, está que nem uma mosca tonta que não tem onde produzir, mas a cidade ainda não existe. O que eu faço? Onde andava a burguesia industrial brasileira nos anos 20? Ela está tentando acontecer. O Brasil, só 9,5% do PIB brasileiro sai da indústria. 69% do PIB brasileiro sai do campo. Então, ela também quer acontecer. Onde andava? Onde andavam os trabalhadores urbanos, os operários? Não existiam, estão por acontecer. Então, todos também tontos. A estrutura política, administrativa, econômica do Brasil tinha até a República Velha. Se desmanchou como uma montanha de açúcar que coloca uma água e se dilui. E Vargas cria o Pacto Populista. Vargas diz: vem de mim, o Estado é grande para todo mundo. Com a mão direita, eu vou atender a burguesia industrial. Eu vou atender vocês que geram emprego, vocês que empreendem, você SA, com a mão direita. Subsídios governamentais, o Estado keynesiano vai atendê-los. Nós vamos criar mecanismo no BNDES. Eu vou ter verba para emprestar a vocês. Então, vem comigo. Está todo mundo junto. Por outro lado, aos trabalhadores, eu vou garantir leis trabalhistas. Aos trabalhadores, eu vou construir casas. O Estado é grande o suficiente, isso é populismo, para abrigar várias classes sociais.
Todo populismo tem um grande líder carismático. Todo populismo tem uma ausência de uma elite no poder. Populismo, repito, é ato de administrar acima das classes sociais. Então, a nação, tu não é trabalhador, tu não é burguês, todos somos brasileiros. A palavra nação está acima das classes sociais. O capital e o trabalho vão se somar para construir esse país. Isso é tão curioso, cara, que Vargas cria o Ministério, olha se fosse nos dias atuais, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Trabalho. Na mesma sala, hoje, ficaria o presidente da Fiergs, o presidente da Federação, o presidente das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, e o militante da CUT, o trabalhador que é ex-trabalhistas, que luta por aposentadoria. Vargas construiu isso. Um outro governo que fez isso também, uma espécie de aliança de classes, foi o governo Lula, recentemente. Chamou para dentro do aparelho de Estado classes que, numa sociedade capitalista, vão se opor. Quanto mais o patrão dá para o trabalhador, menos ele ganha. Isso é uma visão marxista, tá? Então, são classes antagônicas. Os Vargas conseguem reunir todos eles. Olha ali, ó, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Trabalho. Década de 30 é a década que Vargas estrutura a economia brasileira. É como se ele estivesse semeando a industrialização. Eu coloquei aqui crise de 29, rompimento do governo de Taubaté, avanço de grupos sociais periféricos, populismo, keynesianismo, a indústria em sua primeira fase, uma indústria de bens de consumo não duráveis, tecidos, calçados, uma indústria restringiva. O que é uma indústria restringiva? É uma indústria que, por depender do investimento que vem da lavoura, ela tem um tempo para acontecer. Ela mesma tem que criar mecanismos de se bancar. Década de 30, esse populismo entrará em crise quando a nossa burguesia, em 54, reconhecer-se como tal. Na década de 40, é quando parece que começa a brotar tudo aquilo que foi plantado. Então, eu tenho efetivamente a dissertação brasileira acontecendo. Agora eu vou trocar o perfil da nossa indústria. Naquela indústria de bens de consumo não duráveis, tecido, calçado, eu vou desenvolver uma grande indústria de base. Toda indústria de base é chamada de indústria dinâmica, pesada. No nosso caso, eu vou produzir aço. E aço é a base de tudo. Aço é a base da indústria de máquinas, da indústria metalúrgica, da indústria de equipamentos, da indústria, não sei se falei, automobilística. Mas falei, repito. Tanto é na década de 40 que tudo vai brotar, e duas empresas estatais que são privatizadas no governo FHC em 1997 são criadas aqui. A CSN em 41, ó, e a Companhia Vale do Rio Doce entre 42 e 48. É criada a Fábrica Nacional de Motores, FNE, e a CLT. Eu só vou criar a consolidação. Vargas não criou leis, ele consolidou resultado da luta dos trabalhadores, dos comunistas, dos anarquistas, dos sindicalistas de longa data. Consolidou. Ele deu institucionalidade a leis trabalhistas. Dizem que Vargas sai de uma reunião na Associação Comercial de São Paulo, puto da vida, com os empresários paulistas. E Vargas quer dar algumas migalhas, tipo assim, 8 horas de trabalho, 1 mês de férias. Ele quer dar o mínimo, uma colônia de férias, para o cara ficar 1 mês em Tramandaí, no interior de Guarujá, interior Praia Grande, uma coloninha ali que fica ali numa pecinha, ele e os filhos. Ele vai, o Sindicato Amarelo, o Sindicato Pelego, o Sindicato Oficial, tudo isso faz parte desse pacto populista.
E Vargas sai da reunião e não consegue convencer a nossa elite de que essa elite tem que dar migalha para esse trabalhador, que vai ter ele, sangue dele, trabalhando para ti. E os trabalhadores não aceitam, os empresários não aceitam. Vargas entra no carro e diz assim: esses burgueses filhas da mãe. Talvez não tenha sido com essas palavras, ele fala para o Gregório, segurança, o Anjo Negro, está dirigindo o carro. Esses burgueses filhas da mãe. Eu estou tentando salvá-los e eles não estão entendendo. Uma elite lacaia, uma elite subserviente, uma elite que aprendeu a ganhar dinheiro em cima da superexploração, da morte de escravos, de imigrantes e agora de trabalhadores locais. Então, ele cria a CLT. E só cria a CLT porque tu tem trabalhador para isso, ou demanda para isso. Então, vamos dizer que Vargas criou as condições básicas, institucionais, financeiras, o pacto de classes, a aliança de classes, o populismo. Olha, nos anos 30, para ela brotar nos anos 40. A década de 30, de 50 já era. Aí Vargas renuncia em 45. Eurico Gaspar Dutra assume e Vargas volta nos braços do povo. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar a campanha do quererismo. E Vargas volta. Volta para o segundo mandato. O mundo é outro. Não esqueçam que o capital mundial faliu nos anos 30. Claro que os americanos também vão usar a política keynesiana, o governo Roosevelt, o New Deal, para se recuperar. O Estado americano vai financiar muita coisa. Claro que já terminou a Segunda Guerra. Claro que veio o Plano Marshall. Veio o Plano Colombo, recupera a economia asiática. Veio o sistema Bretton Woods. Veio o FMI. Veio o Banco Mundial. Vem, cara. E o capitalismo se recupera. Então, Vargas, quando governa o Brasil nesse primeiro período, tem um capitalismo internacional fracassado, que beijou a lona, está em crise. Quando Vargas vem governar, na década de 50, esse capitalismo recuperou-se e começa a viver os anos dourados do capitalismo. Se a burguesia nacional não tinha alternativa nos anos 30, se o capital nacional de namorar com o capital externo, porque o capital externo fracassou, agora ela tem a possibilidade de voltar a namorar com esse capital. Então, é uma outra conjuntura planetária. Ele cria a Petrobras em 1953. Ele tenta criar a Eletrobras, mas ele se mata em agosto de 54, suicídio. Só será concluída ou criada efetivamente em 62 pelo governo nacionalista de Jango. Aliás, Jango foi ministro do Trabalho do governo Vargas, né? A burguesia começa a flertar com o capital externo, os anos dourados do capitalismo, e rompe o pacto populista. A burguesia diz: eu não quero mais brincar de nacionalismo, eu quero namorar com quem pode me dar mais. Eu quero flertar com as multinacionais, com as grandes corporações. Em 54, a nossa burguesia diz, a burguesia começa a insinuar para Vargas de fazer uma aliança com os gringos. Eles têm dinheiro, está sobrando. O capitalismo recuperou-se. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no governo JK, que é a próxima aula. Mesmo assim, Vargas disse que não vai. Vargas virou refém de seu discurso nacionalista. Vamos dar um tempo, tudo vai melhorar. E nós, não, vamos, não, e não, e não, e não. Vargas disse que não. A elite brasileira vira as costas para o Brasil, fica de frente para a Europa, de frente para os Estados Unidos e grita: chega de pequenas empresas, pequenos negócios. Nós queremos grandes empresas, grandes negócios. Bem-vindo seja o capital externo. Bem-vindo seja o desenvolvimentismo do JK. Bem-vindo seja as multinacionais. Bem-vindo seja o empréstimo a juro baixo, que vão me cobrar no futuro. A burguesia rompe o pacto populista. Em seguida, os trabalhadores não vão mais acreditar nesse discurso.
de que tanto faz tu estar com a mão engraxada ou passando as férias no Caribe, é tudo brasileiro, é tudo nação brasileira. O discurso caiu por terra. Então, período dos anos 50, Vargas governa o Brasil num outro contexto. Suicídio em agosto de 54. Olha só, o que eu posso destacar da década de 40? A ascensão e desenvolvimento da indústria de base, a industrialização brasileira efetiva, investimento em infraestrutura, energia, é uma tentativa, mas também combustíveis, mas também aço, está tudo aqui. E a criação da CNT. Década de 50, limitação do projeto nacionalista, o mundo se recuperou, consolidação da burguesia nacional, rompeu o pacto populista, volta à inflação, recuperação do capital internacional, e eu poderia dizer casos de corrupção, o governo foi sendo engolido pela burocracia, pela inflação, e muita gente afirma que, com os olhos no umbigo, com essa ideia do capitalismo nacionalista, o Brasil não tinha mais o que avançar. Mas essas são discussões acadêmicas de economistas que esse limitado professor sequer adentra o assunto. Beleza? São dois momentos. O primeiro momento, o capitalismo mundial fracassou, está no buraco, e Vargas, com discurso nacionalista e populista, conduz a nação para um projeto de capitalismo nacionalista. E o segundo momento, o momento efetivo do mundo que se recuperou e, consequentemente, o namoro da nossa elite com capital externo. E aqui não tem nenhum juízo de valor, tá? O que o senhor Maurício vai fazer para vocês? Vai colocar aqui no centro esse quadrinho. Para que tudo aconteça, ele apaga o entorno, tá? Tá mais bonitinho assim, né? Ó. Tá mais bonitinho. Espera aí que você não gasta um minuto para apagar. Ai, senhor, mas eu estou cansado, eu estou nervoso. Espera um pouquinho só, tá? Fica melhor de enxergar, ficar mais claro. Olha que bonitinho que eu preparei. Isso aqui, galera, esse quadrinho bobo, mas por que tu não usa PowerPoint? Porque eu não curto. Não gosto muito. Ó. Da economia brasileira, o crescimento desses setores, 20, 29, 33, 39, 39, 45. A agricultura de 20 a 29 ainda crescia 4,1%. E a indústria, 2,8%. A agricultura de 33 a 39, depois da crise de 29, passou a crescer 1,7%. E a indústria, 11,2%. Cara, é um deslocamento. E de 39 a 45, vai de 1,7% a 5,4%. Ou melhor, a agricultura, que era 4,1%, 1,7%, 1,7%. E a indústria, 2,8%, 11,2%, 5,4%, aqui tem a ver com a Segunda Guerra, a economia mundial encolheu e tal. Mas o quanto, percebam, cresceu a indústria e diminuiu o crescimento. Então, eu digo o seguinte, em 1930, o percentual de população urbana no Brasil era de 70%, rural. Urbana era 30%, rural 70%. Em 1930, 69% da população economicamente ativa brasileira trabalhava no setor primário, 9,5% no secundário e 21,5% no setor terciário, setor de serviços. Beleza? Faz o recorte e leva para o ano 2000. Em 2000, a população rural no Brasil, que era de 70% em 30, 70 anos depois, a população rural cai a 19%. Era 70%, caiu a 19%. A população urbana, que era 30%, agora é de 81%. O setor primário da economia, que tinha 69% da população ativa em 30,
agora tem 21,2. 21,2. O setor secundário, que tinha 9,5, tem 18,9, dobrou. O secundário é bastante automatizado. E o setor de serviços, que tinha 21,5, agora tem 59,9. Houve uma transição. Então, o Brasil, que era exclusivamente agrário, monocultor, exportador, rural, para um país também, e principalmente urbano, que presta serviços, que tem um parque industrial, que é o 8º ou 9º do mundo, e uma população que vive em cidades e não no campo. A transição desse Brasil rural para esse Brasil também urbano acontece principalmente no período Vargas, que eu tentei, de forma singela, esclarecer vocês. Valeu, queridos? Beijo. Até a próxima. Nós, tá? Tamo junto.